Já estamos no ar, então. Bom dia a todos. Começamos a sexta bem, né? Acordamos cedo, sextamos de uma forma bem diferente, né? Bom dia de novo, eu sou Rose Leal, jornalista, repórter e apresentadora da TV Olhos d'Água, a TV universitária da UFES. E eu estou muito feliz em mediar essa mesa redonda, os desafios da comunicação pública para a popularização da ciência. Um tema que, com certeza, vai nos levar a uma trilha, né, para bons caminhos, né, nessa primeira jornada virtual da UFES, que é de troca de ideias, né? E eu vou começar apresentando os nossos convidados, né, profissionais da comunicação pública, que eu dou as boas-vindas agora e desde já agradeço pela presença. Vou começar com o jornalista Eric Issa, que é natural de Salvador, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Unijorge, possui pós-graduação em assessoria de comunicação integrada e redes sociais digitais pela Unime. Atualmente é mestrando em comunicação e cultura contemporâneas na Faculdade de Comunicação da UFBA e exerce a função de assessor de comunicação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Bom dia, Eric, obrigada por ter vindo. Tá? Também apresento o jornalista Egberto Siqueira, que é assessor de comunicação do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, mestrando do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, possui especialização em Comunicação Organizacional. Já trabalhou como produtor e editor da TV Subaé, onde fomos colegas, né? Um bom tempo. E como repórter no blog da Feira e na TV Olhos d'Água, a nossa TV universitária da UEF. E, por fim, mas não menos importante, né, a mulher, né, do grupo, a única mulher convidada, é Kelly Gemima, mestre em estudos de linguagem pela UNEB, com pesquisa sobre a TV Quirimurê, que vocês vão conhecer, né? Canal da Cidadania, responsável por reformular e implantar o projeto da TV Universitária da UNEB, da qual é atualmente coordenadora. A TV UNEB integra a assessoria de comunicação da universidade. E eu quero registrar também a presença nos bastidores das nossas colegas da TV Olhos d'Água, Paula Peixoto, que é nossa coordenadora, e Tessia Lins, que estão na moderação e nos chats do YouTube e aqui no da App Eventos. E quero agradecer desde já também a presença das nossas intérpretes, né, de Libras, Emanuele e Tayane, né, e ao monitor técnico Alisson Miller, né, que está aqui também nos auxiliando. Eu lembro aos participantes que teremos um espaço para debates, né, depois das palavras dos nossos convidados, e que vocês podem fazer perguntas pelo chat. Depois a gente vai ter essa troca de ideias aí bem legal. E vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o tema, né? Os desafios da comunicação pública na popularização da ciência. Em um mundo globalizado, em que a informação circula por todo mundo e de forma rápida, através da tecnologia, a informação científica ainda circula de forma restrita, né? Por que isso acontece, né? E quais são os desafios que nós, comunicadores, enfrentamos, né, nessa trilha para a popularização da ciência? A gente começa ouvindo a opinião do jornalista Eric Issa, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Bom dia, Eric. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. A fala está com você. Bom dia, Rose. Bom dia a todos e todas. É uma honra, né, estar participando dessa jornada virtual da UFES nessa semana. É uma jornada que eu já vi aí que tem participantes de mais de 24 países, então um sucesso. Parabéns a toda a comunidade acadêmica da UFES e também ao magnífico reitor Evandro pela iniciativa que tem se mostrado
extremamente enriquecedora durante todos esses debates da semana. Queria saudar todos os colegas aqui, a Egberto, que é um colega de mestrado, a Kelly, colega de profissão, a você, Rose, as nossas intérpretes de Libras, o pessoal que está também na retaguarda, a Alisson e Paula, e dizer que a comunicação pública, a comunicação científica na rede pública, ela tem alguns desafios, sim, que eu sei que nós vamos precisar debater um pouco melhor na próxima 1h20 que a gente tem, para discutir quais as formas que a gente tem para poder aproximar um pouco mais a comunidade acadêmica, o campo científico do jornalismo, buscar meios que essa comunicação entre as duas partes que são importantes, né, a academia e o jornalismo, que ela possa se fazer de uma forma mais acessível à população, justamente para popularizar a ciência, de uma forma que a população entenda e de uma forma também que não se passe a mensagem equivocada do que é o trabalho do cientista, da cientista, que vem dos institutos de pesquisa, das universidades, dos laboratórios em toda a Bahia e em todo o Brasil. Né? Você ainda tem mais um perfil, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu noto que você falou dos cientistas, da importância de passar uma informação correta, né? E eu vejo que muita gente não acredita muito que o jornalista possa fazer esse trabalho, né? À medida que a gente transforma essa linguagem científica em uma linguagem mais popular, os cientistas parecem que não têm muita não acreditam muito que nós, jornalistas, possamos não comprometer o trabalho dele, não é verdade? É verdade, Rose. A gente fala, a gente brinca que tem uma resistência, né? Às vezes fica aquele atrito de um lado com o outro, porque a minha linguagem é mais científica, a minha linguagem é mais jornalística, tem que ser assim, tem que ser de outra forma. Então, a gente sempre busca equalizar, né, para que atenda o que está na pesquisa do cientista, da cientista, e também faça com que a população entenda, porque não adianta a gente escrever um texto muito rebuscado, em que a maioria das pessoas não vai entender, porque alguns termos técnicos são de difícil entendimento mesmo. Então a gente sempre busca essa maneira de deixar numa linguagem mais fácil de entendimento para a população, mas que não deturpe, né, o trabalho feito pelos cientistas do nosso estado. Você acha que você que lida muito mais, né, com os cientistas, assim como eu agora passei a lidar, né, na universidade, no trabalho público, né, com eles, que ainda tem muita resistência deles para conversar com a gente, para popularizar o trabalho que eles fazem? Veja bem, para minha surpresa, a gente tem um projeto aqui que fez 1 ano agora, eu vou falar depois melhor sobre ele, que é o Bahia Faz Ciência. E para minha surpresa, os nossos contatos com os cientistas e com as cientistas tem sido assim maravilhoso, tem sido muito bom. A gente conversa, a gente dialoga e eu não tenho sentido essa resistência que às vezes acontece e que acontecia em determinados momentos. A gente dialoga muito, né, com eles, o texto vem, o texto vai, a gente valida, que é uma coisa que a gente não faz em jornalismo, é validar texto com fonte. Mas nesse caso específico, para vencer essa resistência que existe em alguns cientistas e cientistas, que no caso do Bahia Faz Ciência, ressalto, não está acontecendo, a gente disponibiliza o texto para que ele valide se as informações da sua pesquisa estão corretas, não para mudar a linguagem ou para mudar contexto nenhum. E aí, esse texto sendo validado, a gente faz o nosso trabalho, coloca na mídia da Bahia inteira, mostrando o que vem sendo feito na academia, e o resultado tem sido muito bom. A gente vai ter um tempo para conversar sobre esses resultados. Nunca tivemos, nesse 1 ano, queixas de cientistas sobre a linguagem, como o texto foi feito. Muito pelo contrário, o feedback tem sido realmente muito bom. Não estou sentindo essa resistência por aqui, não, mas sei que ela existe porque em outras épocas já aconteceu. Com certeza. A gente vai conversar, como você falou, mais para frente. Com certeza, os participantes também vão perguntar muito sobre isso, né? Sobre a linguagem, porque nós jornalistas, comunicadores, temos
como meta, né, e é o nosso objetivo, levar a comunicação para todo mundo, né? Que todo mundo conheça e fique sabendo, tenha conhecimento, e muitas vezes uma linguagem muito rebuscada, que é voltada muitas vezes só para os pares, só para os cientistas mesmo, às vezes acaba interferindo, né, nessa comunicação. As pessoas acabam não tendo conhecimento que deveria ter. Uma prova disso muitas vezes a gente pode ver até agora no caso da Covid-19, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o que os cientistas estão falando por conta de uma linguagem que não é popular, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Obrigado pela sua participação inicial. Eu chamo agora o Guilherme Siqueira, o nosso jornalista Guilherme Siqueira, para falar sobre o tema, os desafios, né? Os desafios da comunicação na popularização da ciência. E então, Guilherme. Bom dia, quem nos assiste. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite para participar desta mesa. A UFES é a minha primeira casa, é onde eu iniciei a minha primeira graduação, onde eu trabalhei por alguns anos. Então, voltar aqui hoje para falar sobre comunicação pública, falar sobre divulgação científica, é de fato um prazer enorme poder participar. Para falar sobre desafios, Rose, eu acho que a gente precisa também contextualizar o cenário onde essa comunicação acontece. A educação brasileira, a educação básica no Brasil, ela ainda é muito deficiente. O PISA, que é uma avaliação mundial de educação, de 2018, que é o mais recente, mostrou que aqui no Brasil, o país ainda está entre os 10 piores, com notas em matemática, por exemplo. Quando o assunto é leitura, nós estamos atrás de mais de 50 países. Quando o assunto é ciência, nós estamos atrás de mais de 65 países. Então, isso é muito preocupante. Quantas escolas a gente conhece que tem, por exemplo, um laboratório de ciência, né? Se a gente for olhar as escolas públicas, essa situação é ainda mais crítica, né? Junto a isso, a gente tem hoje, já vem desenvolvendo isso há alguns anos, um movimento contra a ciência. É um movimento muito forte em todo o mundo e que se acentua muito aqui no Brasil, muito por conta deste cenário, dessa educação tão fragilizada. A gente passou a discutir coisas, por exemplo, se a Terra é redonda, se a Terra é plana, se o aquecimento global existe, se as vacinas têm ou não eficácia, questões que a gente já tinha superado há tanto tempo e que voltaram à pauta, né? E muito por conta de fake news. A gente tem hoje uma disseminação muito grande de informações falsas, informações que ajudam a tirar a legitimidade da ciência ou ameaçar essa legitimidade. Isso é muito preocupante também. Mas é interessante que, apesar desse movimento contra a ciência, da própria pandemia, a ciência voltou hoje para o centro, né? Nunca a ciência foi tão centro das atenções como é hoje. Nunca se falou tanto em ciência, nunca os pesquisadores apareceram tanto na mídia como aparecem hoje. E vai ser justamente a própria ciência, que até então era alvo desse movimento anti-ciência, que vai nos dar respostas à própria pandemia, à superação dessa pandemia. E junto a isso, a gente tem hoje essa exposição maior dos pesquisadores na imprensa, eles são cada vez mais requisitados, mas aí surge uma outra questão. Será que esse pesquisador está preparado para falar com a sociedade? Se a gente for olhar a formação de um pesquisador, de um cientista, durante toda a formação, ele não passa por um treinamento, ou ele é estimulado a falar com a sociedade. O tempo todo, o pesquisador está produzindo ciência, e esse conhecimento ele é divulgado em periódicos científicos internacionais, né, que o pesquisador ele não é avaliado pelo número de entrevistas que ele dá na imprensa, mas sim pelo número de artigos que ele publica nesses periódicos, né, que vão validar a sua pesquisa. A gente tem que levar em consideração que, além dessas publicações científicas, é importante que a sociedade tenha acesso às informações. É para a sociedade que a universidade também precisa olhar, né? Ser o centro das atenções. E aí que justamente entra o trabalho de assessoria de comunicação, né? Mais precisamente falando sobre quem atua com as universidades, como é o meu caso.
A assessoria vai justamente dar visibilidade a esse conhecimento científico, seja através de um conteúdo próprio, insights, redes sociais, mas principalmente fazendo essa ponte entre o jornalista de imprensa e os pesquisadores, né? E eu acho que assim, ter trabalhado em redação, por exemplo, me ajuda bastante nesse trabalho, porque eu passo a entender como funciona a dinâmica de um veículo de comunicação, da imprensa, e tento equilibrar junto com as demandas da instituição. Então, a gente tem, por exemplo, diferenças gritantes. O tempo para a redação, para o jornalista de uma redação, é muito diferente. Hoje, de manhã, ele recebe uma pauta, ele precisa encontrar uma fonte, entrevistar as fontes, para depois produzir a matéria, às vezes até para o mesmo dia. Enquanto isso, o tempo do pesquisador é muito diferente. O pesquisador está acostumado com pesquisas de longo prazo, ele tem também todas as atividades da academia, no ensino, né, dentro de sala de aula. Então, atender a demanda da imprensa e atender a demanda da instituição e tentar esse equilíbrio é um papel importante e um desafio muito grande para a gente que trabalha em comunicação, em assessoria de comunicação. Eu já vi que meu tempo aqui passou um pouquinho, mas eu passo para a Rose. Passou não, foi você, como sempre, ótimo na matemática, o tempo. Eu estou com o tempo aqui do lado. Um jornalista que sabe de números, de matemática, que é de exatas também, muito bom. Você tocou num ponto muito importante, que é o aprendizado, né? A forma como o cientista se comporta durante toda a vida dele e também como a gente, jornalista, o comunicador, né? Trabalha. Esse tempo é muito diferente, as linguagens são muito diferentes também, e assim como o cientista, eu penso, né? Assim como o cientista precisa estar mais preparado para lidar com a população, com o popular, nós também, comunicadores, temos que estar mais preparados para lidar com os cientistas, né? Com aquela linguagem dele, com o tempo dele, né? Com todo. Então, tem que ter também uma preparação maior desses profissionais, nós, comunicadores, que eu já vejo que já está caminhando bem melhor do que era antes. Eu convido agora a Kelly, né? Coordenadora da TV UNEB, para falar para a gente, né, sobre esses desafios. Ela que coordena uma TV universitária, né, como a TV da UFES, né, como esses desafios, né, para falar um pouco sobre esse assunto, sobre o nosso tema, nossa mesa redonda. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos e todas. Bom dia, UFES, bom dia quem está aqui conectado. Não posso deixar de começar agradecendo a Paula, a Rose, por esse convite. É muito importante para a gente ter esses espaços para narrativas alternativas de fato, conversar sobre comunicação pública. E vejam, vou começar contando para vocês uma história. A gente conversa muito, eu tenho muitos colegas em muitas áreas de pesquisa, trabalham na área de comunicação, e quando eu recebi esse convite, eu resolvi perguntar a alguns deles o que é que eles consideram os maiores desafios para a popularização da ciência, né? Biólogos, filósofos, pessoas, cada um em um lugar de ver o mundo, e as respostas elas se encontram em muitos aspectos, né? Lembrando, eu tentei levar essa roda de conversa para um ambiente amplo. E um dos aspectos que a gente mais fala, naturalmente, como barreira, é a linguagem, né? A gente tem a linguagem científica, que tem a dureza do processo de pesquisa científica. Uma outra coisa que se fala muito também é dessa relação com a grande mídia ou com os veículos de comunicação, sejam eles os mais tradicionais ou os digitais, os das novidades. E uma crítica muito, muito forte também, especialmente para a gente que trabalha na área de assessoria de setores públicos, é que muitas vezes a gente não consegue dar conta de criar essas pontes entre a academia e a mídia e a população, porque a gente gasta um tempo enorme tendo que tratar sobre questões de gestão institucional e etc. E isso reforçou o que eu pensei em trazer para aqui hoje.
quando muitas vezes a gente pensa na discussão sobre popularização da ciência, a gente pensa lá no final, no processo de divulgar, né? Como traduzir essa linguagem é essencial, a gente tem um papel fundamental como comunicador nessa criação de pontes, como eu falei, mas me vem sempre dois processos estruturais que a gente precisa considerar. O primeiro é a educação, como o Egberto bem colocou. A gente não tem uma educação, desde a escola, né, até, a gente pode falar isso um pouquinho, até das próprias universidades, dos centros de pesquisa, da academia, voltada para o pensamento crítico. Isso não é comum, a gente não consegue criar cidadãos que, lá na frente, né, no seu processo, naturalizem os diálogos com a ciência, que naturalizem o diálogo com o pensamento crítico, né? A gente pode ver isso, inclusive, nas universidades, muitas vezes, e especialmente, obviamente, em universidades particulares, a pesquisa e a extensão, elas são colocadas a reboque de uma formação para o mercado, né? E isso traz uma outra coisa que é muito forte também, de que a ciência, na verdade, isso reforça uma coisa, que a ciência, ela não é acessível, a ciência ela não é para todo mundo. Bem disse isso em nossa conversa ontem, minha colega Nádia, que está aqui ao vivo com a gente. A ciência ela é colocada numa espécie de pedestal, de um lugar que não é para todo mundo. Então, como é que a gente desconstrói estruturalmente isso, né? Se a gente já tem esse processo educacional cheio de problemas e cheios de limitações. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a própria comunicação em si, né? O nosso tratamento para a comunicação, e aí eu falo aqui em termos de Brasil, mas isso se espalha pelo mundo todo, ela trabalha especialmente tratando o interlocutor como consumidor. Canclini já falava isso, né? A gente tem duas possibilidades, entre tantas outras, que é olhar como cidadão e como consumidor. A nossa comunicação aqui, em especial, a gente tem isso muito forte nas nossas bases estruturais da comunicação, ela é fundamentalmente voltada para a publicidade, para a geração de lucro. E é muito difícil que a gente consiga criar espaços e narrativas diferentes para sujeitos diferentes. Onde eu quero chegar com isso? Como é que a gente constrói uma cultura real de popularização da ciência? Divulgar é popularizar? Como é que isso chega para essa população de uma forma que não seja unilateral? Como a gente cria vias de mão dupla de fato, onde a população ela não só ouve a tradução daquilo que está sendo feito na academia, mas ela própria é parte de um sistema que a inclui desde o começo nas discussões sobre o pensamento científico crítico. Eu sei que em tempos tão distópicos, né, a gente está vivendo esse desgoverno, então eu sinto que ainda mais a minha fala soa utópica, mas eu considero que a gente pode partir de discussões sobre essas estruturas. Como é que a gente movimenta de forma real uma transformação que na cadeia de popularização a gente crie uma série de mudanças que, de fato, façam com que a gente consiga desmistificar essa ciência, né? A Universidade Popular está aí para rediscutir isso. Que ciência é essa? Inalcançável. É óbvio, gente, eu entendo que a gente tem espaços e espaços, a ciência ela tem a rigidez, mas o que é isso, né? Não está na hora da gente repensar esse lugar da ciência dura, né? Já passou da hora da gente falar de cientista como aqueles que estão nos laboratórios, que embora a gente esteja fazendo isso, Egberto, eu acho importante você ressaltar, agora em tempos pandêmicos, observe que, mais uma vez, né, isso não, vejam, não estou colocando como opostos, ou enfim, eu falo em complementariedade. Mais uma vez, a gente trata o cientista como aquele que está ali no laboratório resolvendo o problema da pandemia. Quantos sociólogos, antropólogos, pesquisadores da área de humanas estão sendo entrevistados na mesma medida, né? Quantos cientistas das áreas humanas e etc. estão em diálogo com esses espaços de comunicação? Eu acho que é isso. Então, eu trago mais uma provocação, né? Eu acho que a gente tem que pensar e partir, inclusive, para pensar esse lugar da comunicação pública, porque é exatamente aí, talvez, que more uma transformação, assim como quando a gente fala da educação,
é exatamente talvez aí que mora uma transformação estrutural. Quando a gente começar, de fato, a discutir aqui no país da gente o lugar da comunicação pública, né? O lugar dessas narrativas alternativas. Eu também acho que eu estourei um pouquinho. Mas é por aí. Realmente são muitos os desafios que nós comunicadores enfrentamos diariamente, né, no nosso ofício de levar informação para todas as pessoas, todas as classes sociais, e ao contrário do que muita gente acha, para nós não é uma tarefa fácil, né? E é uma paixão, muitas vezes, né? Isso, né, que inspira muita gente, mas que é preciso também fazer com responsabilidade, com ética, né, e com verdade. Flávia dos Anjos também falou para a gente que também existe uma dificuldade do cientista em entender o time do jornalismo, aquilo que a gente comentou um pouco antes, né? Muitos querem divulgar depois que o trabalho está consolidado, e para nós jornalistas, a gente quer a coisa imediata, a coisa que está acontecendo, ainda tem essa forma de lidar diferente, né? Os tempos, como eu falei antes, como a Egberto falou, como o Eric também já falou, temos um tempo diferente. Cientista tem um tempo diferente do tempo do jornalista, né? Que vive da coisa mais imediata, e a gente também tem que aprender sobre isso, né? E a gente abre agora nossa segunda etapa, né, da nossa mesa, né, sobre os desafios da comunicação pública na popularização da ciência. Vou chamar de novo o Eric, né, para falar para a gente um pouquinho do projeto Faz Ciência, projeto Bahia Faz Ciência, e a receptividade que tem tido junto aos pesquisadores e à imprensa. Vamos ver se Eric entra aí. Parece que está. Parece que ele caiu, né? Então, eu vou chamar Egberto, enquanto o Eric volta aí, vou chamar Egberto para falar sobre o trabalho dele, né, lá na UFBA, né? Eu queria saber, Egberto, como as pesquisas científicas ganharam mais foco durante a pandemia, especialmente aquelas voltadas para a área de saúde. Como é que a gente pode aproveitar mais esse cenário, mais a popularização da ciência e da universidade? Como é que está sendo o trabalho lá na UFBA? Eu acho, Rose, que o momento agora é de consolidar esse contato, né? A comunicação, ela precisa ser incentivada desde o ensino, a pesquisa, a extensão, que são, de fato, os pilares da universidade. Eu queria apresentar para vocês um exemplo disso. A gente tem um projeto no Instituto de Saúde Coletiva que se chama Nós nas Ruas. É um projeto que surgiu em plena pandemia, liderado por uma professora nossa, a professora Joilda Neri. Esse projeto ele surge justamente naquele momento em que as primeiras informações sobre a pandemia começaram a aparecer na imprensa, as primeiras orientações em relação a distanciamento social, a quarentena, aos cuidados com a higiene. E aí surgiu essa inquietação desse grupo de professores e estudantes, né? A gente falava, fique em casa, mas e as pessoas que estão na rua? Como a gente vai falar de fique em casa com quem mora na rua, né? Como falar de distanciamento social para essas pessoas? Como falar de cuidados com a higiene, de lavar as mãos, se eu não tenho um sabonete para lavar as mãos, se eu não tenho álcool gel para poder fazer essa higienização? E em busca dessa resposta, né, desse atendimento, eles criaram esse projeto. É um projeto que já distribuiu 8.000 kits de higiene durante a pandemia para a população de rua daqui de Salvador, mas vai além da distribuição desses kits de higiene e de alimentos. Tem comunicação envolvida em todo esse projeto, porque além de distribuir esses kits, é feito todo um trabalho de orientação às pessoas que estão em situação de rua. Os professores que trabalham com a epidemiologia e com áreas afins, eles dão orientações a essa população, né, compartilham do conhecimento da academia com essas pessoas, treinam pessoas que trabalham com a população de rua, então profissionais de movimentos como o Pop Rua, como o Pop Abraço, que faz o atendimento dessa população, eles recebem orientações dos professores, então é o conhecimento da universidade sendo compartilhado em um momento tão crítico.
E a comunicação está sempre presente, desde um panfleto que é elaborado com orientações sobre cuidados com a higienização. Eles tiveram um trabalho primoroso em relação a isso. Então, elaboraram um panfleto, uma linguagem simples, objetiva, bem ilustrativo, considerando que, de repente, as pessoas que estão nessa situação nem sabem ler, pode ocorrer isso também. E esses panfletos estão dentro dos kits, né, fortalecem esse entendimento, essa comunicação. E eu lembro que no início eles acreditavam que não era necessário uma ampla divulgação do projeto, porque acreditavam que de repente parar para dar entrevistas poderia dispersar os pesquisadores, eles queriam, na verdade, atuar, né, junto com essa população. E o nosso trabalho foi justamente de mostrar o contrário, de mostrar que a visibilidade era importante, que a gente precisa mostrar que a universidade está em movimento. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar a divulgação desse projeto, e é justamente por conta dessa divulgação que há 4 meses eles estão distribuindo esses kits. Já são 8.000 kits distribuídos. E o estoque é garantido justamente pelas doações, e as doações dependem da divulgação. Há 2 semanas, mais ou menos, esse estoque estava zerado, por exemplo. E a gente fez um levantamento do que tinha acontecido nos últimos 4 meses, o total de kits distribuídos, e passamos isso para a imprensa. E isso tudo foi muito bem recebido. Então, numa semana, a gente conseguiu 2 entradas ao vivo em telejornais para todo o estado, falando sobre o projeto. E aí, a partir disso, os estoques voltaram. Então, agora eles podem seguir as próximas semanas distribuindo esse material. E a gente percebe o quanto a comunicação é importante, né? Desse projeto também nasce um fruto que a gente está elaborando um documentário para mostrar esse trabalho. Inclusive, o trailer já está pronto, já está disponível no YouTube. Quem tiver interesse pode procurar no canal do Instituto de Saúde Coletiva, né, no YouTube. E eu acho que esse exemplo, ele mostra a força da parceria, né? A parceria entre a universidade, a parceria com a imprensa e a parceria com a sociedade. Com a sociedade em 2 momentos. Tanto na construção do projeto, porque ela participa, né, fazendo as doações, como também recebendo essas orientações, no caso, a população vulnerável. No ano passado, por exemplo, a gente teve aquela situação dos cortes orçamentários nas universidades, né? As verbas foram suspensas durante um período e a gente foi em busca de dar visibilidade, por exemplo, às ações de saúde que a UFBS desenvolve. Eu trabalho hoje no Instituto de Saúde Coletiva, mas a gente queria mostrar que, além do Instituto, a gente tem inúmeras unidades na UFBA que oferecem serviço à população, além das pesquisas que já são desenvolvidas. Então, a gente percorreu todas as unidades, mostramos todos os serviços que são oferecidos, desde o hospital, o UPS, que é mais conhecido como Hospital das Clínicas, passando por farmácia, odontologia, enfim, percorremos todas as unidades, produzimos um vídeo que está disponível também para quem quiser conhecer esse trabalho que a universidade faz. Então, eu acho que o papel é esse, a gente precisa dar visibilidade ao que a gente faz, e a universidade precisa mostrar que está em movimento, e ela precisa mostrar para a sociedade que ela é dentro de tudo. É isso mesmo, Eric, também acredito Rose? nisso. Oi, você está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Ótimo. E aí você viu que Kelly fez uma provocação para você, né? Que Foi? Falando dos cientistas, que a gente sempre vê os cientistas do laboratório, né? Mas muitas vezes a gente esquece dos outros cientistas, dos filósofos, né? Dos sociólogos, né? A gente também procurar essas pessoas como nossas fontes, né? A gente sempre está pensando em pesquisa e ciência como laboratório, né? Já uma coisa mais, né, que a gente pensa só no tubinho mas existiam cientistas nas mais variadas áreas, né? E a popularização da ciência também passa, né, por essas ciências, por outras ciências, né?
da matemática, das letras, da sociologia, né, que tudo está interligado para que a gente, né, tenha uma comunicação melhor e assim também possa informar melhor, e a população melhor informada, com certeza, a gente já sabe, principalmente agora em tempos de pandemia, que a população, que informação salva também, né? Muitas vezes tem uma pesquisa muito boa, mas não é divulgada, não é falada, porque muitas vezes também, porque a gente está distante, como o Kelly falou, não está na hora também dos cientistas se aproximarem um pouco mais, né, da comunicação. É isso. Eu vou chamar a Kelly, porque parece que Eric teve um probleminha, e eu vou chamar a Kelly para ela comentar, né, desse trabalho desafiador, falar da UNEB, né? Com certeza, né, é um desafio muito grande, eu sei disso, que estou lá, eu já fui vim de uma comunicação mais abrangente, né, de uma comunicação mais popular, né, que é da TV aberta, e fui para uma comunicação pública que é muito mais restrita e tem um tempo também muito diferente. Né? É verdade. Antes eu andava na correria, hoje a coisa é, né, mais calma. Né? Então, eu gostaria que você falasse quais os percursos e percalços, né, da TV UNEB. Então, é tanta coisa para contar que a gente tem vontade, tanta história, tanto percurso e percalço, que eu fiquei aqui fazendo as anotações, porque como é que a gente não deixa de falar de coisas importantes, etc. Mas eu vou fazer uma cronologia, uma linha cronológica bem rapidinha, só para contextualizar onde é que está a TV UNEB. A TV UNEB, ela nasce, assim como tantas outras TVs universitárias aqui da Bahia e do Brasil, em função da Lei do Cabo, né, a 8799 de 1995, que obrigava os canais a cabo a oferecerem um canal, entre outros, da cidadania, da cultura, etc., um canal universitário. Foi revolucionário, a gente tinha um canal universitário, mas a gente falava em um lugar, né? A gente colocava o material em uma TV que era muito pouco acessível. Se hoje a gente fala em cabo como uma coisa muito restrita ainda em números aqui de acesso no país, a gente imagina no final da década de 90. E por que eu trouxe isso? Porque lá atrás, quando a gente começou a conversar, eu falei sobre a importância da comunicação pública, né? E como o nosso processo ainda é moroso, como a gente ainda precisa de uma legislação mais clara, de políticas públicas mais bem desenhadas, né? A gente nasce no afã de uma lei e aí a gente não consegue se manter. A TV universitária, o canal universitário. Nesse período aí, nos idos de 2000 e pouco, 2006, 2007, começa a ter EAD na UNEB, a TV ela migra para produção de videoaula. E aí, eu volto para a UNEB, eu sou formada da UNEB, vale dizer, né? Eu sou formada na UNEB, sou formada em Relações Públicas e tenho especialização nessa área de audiovisual, que sempre foi a minha cachaça. E aí a gente estava num boom de web. Todo mundo, o mundo discutia mestrados e doutorados em TVs web, web TVs. E a gente relança o projeto da TV na web. Para a gente falar para a Bahia inteira, afinal, a UNEB ela é multicamp, ela está em todos os territórios de identidade da Bahia. E para a gente falar para o mundo, né? Afinal, o que é o YouTube, se não uma aparente revolução? Eu falo disso depois. De qualquer forma, passamos a lidar com o ambiente web e a produzir conteúdo sempre em diálogo com a academia, sempre que possível, e também com o institucional, com a gestão, né, na natureza dos processos, colocando no canal do YouTube, nas redes e tentando sempre manter um diálogo com a TV pública, né, no caso daqui a TVE e etc. Aí chegamos em 2009, olhamos para o nome Web TV e pensamos, será de fato que ela não é muito restritiva, a ideia de Web TV não já ultrapassou? E aí voltamos a rediscutir o projeto da TV, reassumimos o nome TV UNEB, desculpa. E cá estamos nós, né? Cá estamos nós, repensando mais uma vez esse ambiente de forma coletiva. É sempre bom colocar isso.
Por isso, até eu comecei falando dos processos de conversa com outros colegas, porque eu acredito muito que nesses microambientes, nesse microespaço, todas as nossas ações, elas derivam para as grandes ações. A gente horizontaliza, a gente conversa, a gente se coloca, a gente coloca em debate e a gente cresce junto. Né? Então, relançamos a TV, temos canal da TV UNEB em Juazeiro, acabamos de lançar o de Ceabra, estamos prestes a lançar o primeiro canal da Educação no Campo, da TV UNEB, né? Em uma região específica aqui, nós temos a graduação em Educação do Campo. E a gente tem um percurso cronológico que é mais ou menos por aí. Né? Eu vou falhar em um monte de coisa miseravelmente, porque é muito mais do que isso. Mas essa é a TV que a gente tem hoje. E a gente traça a ideia de que não somos exatamente um canal, porque isso também precisou ser reconfigurado. Nós somos produtores de conteúdo. Né? A rede está aí para nos ajudar a colocar esse conteúdo em todo e qualquer lugar que for possível, desde a grande rede de TV até os nossos ambientes digitais que a gente mesmo consegue gestar, enfim. E como é que funciona fazer uma TV universitária? Como é que isso entra em diálogo tão direto com a popularização da ciência? Vale dizer também, falando em relações, que a gente não trabalha sozinho também como TV. A gente tem um grupo muito forte, que dialoga muito na assessoria de comunicação, nas figuras de Jo, hoje a nossa chefe, né, da assessoria de comunicação, colegas jornalistas, designers, relações públicas. A gente está sempre conversando sobre fazer comunicação e usar a TV como mais uma linguagem, mais um ambiente. Hoje a gente está crescendo muito nas nossas redes, temos um número significativo de seguidores, ainda aquém do que a internet diz que a gente tem que ter, mas temos. E aí, quais são os maiores percalços de fazer TV universitária, né? Falou do percurso e dos percalços. Primeiro de fato, a gente conseguir se consolidar como TV universitária nesse ambiente de comunicação de uma forma geral, né? Muitas vezes, não uma nem duas, muitas vezes eu ouço perguntas como, mas para que uma TV universitária? Para que investir numa TV universitária? Né? Para que existe uma TV universitária? A gente pode conversar sobre isso depois. Então, a própria existência é uma resistência, né? A nossa instituição, ela nos ajuda, ela nos apoia, obviamente aqui estamos, existimos com força, mas a realidade não é a mesma na maioria das outras instituições, né? Outro grande percalço é como é que a gente lida com esse processo de produção de conteúdo, já que estamos aqui para isso, para produzir conteúdo. E aí eu vou ser mais prática, eu vou trazer a nossa experiência agora também na pandemia. Na pandemia, a gente conseguiu criar uma rotina para falar em várias frentes. A gente tem um boletim, que começou como boletim Covid, a gente percebeu que já estava muito forte a coisa de notas sobre o que a UNEB tem feito sobre a Covid, pesquisado, mas que deu muito certo também. A gente está dando uma suavizada, misturando muitas coisas. A gente tem uma série de entrevistas, e aí a gente tira a ideia da ciência de dentro do tubo de ensaio, a gente traz pessoas e pesquisadores e pensadores para discutir essa ideia de como estamos em processo de pandemia. A gente tem uma live, olha que interessante, toda sexta-feira hoje tem, falando sobre terapias integrativas, né? Pensando nesse lugar do sujeito, dialogando a partir disso. A gente tem uma live para pensar um mundo pós-pandemia, que é na terça-feira. E a última, inclusive, falamos sobre comunicação, sobre o projeto de sujeito na formação do sujeito no campo do digital. E a gente aprende muito o tempo todo. Por quê? Porque a grande sacada de fazer TV universitária é entender que aqui a gente também produz ciência. A gente produz o pensamento crítico de forma coletiva. Aqui é lugar de experimentar, aqui é lugar do aluno vir acertar e errar, do professor vir errar e acertar, do técnico, do técnico universitário, do analista vir testar. E o que é essa comunicação? Como é que ela pode funcionar? O que é que não pode faltar? Né? Isso em diálogo sempre com o texto. A gente tem um portal, que inclusive está com matérias, eu sugiro a vocês que deem uma olhadinha no portal.uneb.br,
muita matéria especial falando sobre vários temas também ligados à pesquisa, mas eu vou voltar de novo para o que eu perguntei antes. Como é que a gente faz além de divulgar? Às vezes a gente tem a tristeza de fazer um material e ele não ser assistido, ele não ser lido, ele não ser acessado, a imprensa, a grande imprensa, não se interessar por pautar o que a gente está sugerindo. Como é que a gente quebra esse ciclo? Acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui é importante. A gente está se fortalecendo nesse ciclo, como TVs universitárias, como assessorias de comunicação, né, de setores públicos do Estado, colocando isso em um diálogo franco, difícil, mas franco, e, enfim, valorizando a ideia de que a gente precisa, de fato, pensar o público, a formação cidadã, né, ter diálogos com o cidadão, com a crítica, com a dissidência, espaço de dissidência. Vamos discordar, né? Vamos voltar, entender, discordar, recordar, e gerar um conteúdo que seja capaz de colocar outras coisas em pauta, né? Para além do que já naturalmente se pauta por aí. Rose, me diga se eu estou... Agora eu parei de medir. Quando eu falo da TV, eu me empolgo. Eu só queria não deixar de falar uma coisa que eu prometi que eu ia falar. Se eu puder, senão eu falo depois. Não, pode falar, fale. Nesse percurso que eu estava falando, contando para vocês, surgiu o projeto, né, que foi discutido lá, quem acompanha um pouco as discussões sobre comunicação pública no país sabe, que Gil, lá em 2006, quando ministro da Cultura, né, começou a discutir a comunicação pública, os fóruns de comunicação pública, de televisão pública, e aí, depois disso, uma das derivações foi o projeto do Canal da Cidadania. E o que acontece? Hoje a gente tem o único canal multiprogramado do país em funcionamento. A ideia é que uma faixa de TV, ou, enfim, eu posso explicar depois como funciona o Canal da Cidadania, mas hoje o que é? A TVE Bahia, ela pode operar em 4 faixas, ela conseguiu a outorga para operar em multiprogramação. 2 dessas faixas, elas podem ser operadas e devem, na verdade, gestadas pela sociedade civil organizada. Nasce a TV Quirimurê. A gente está falando de espaços para colocar material, de espaços para colocar conteúdo, e a TV Quirimurê está aí na 10.2, a gente tem uma parceria com a Quirimurê, mas é tão difícil, né, tão difícil a gente perceber a escolha do canal na hora que a gente está zapeando na televisão, a gente não consegue medir a audiência ainda, mas essa TV existe, ela é de todo mundo, ela é para todo mundo, qualquer pessoa pode procurar a TV Quirimurê e colocar o seu conteúdo lá, qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer um de nós. Eu posso falar melhor sobre isso lá. Então, hoje, um dos nossos grandes trunfos é que a gente tem um conteúdo na programação da rede de TV aberta digital. Está vendo? Aqui tem uma TV aberta, mas a gente não sabe, mas a gente vai começar a saber a partir de hoje muito mais e vai usar mais, com certeza. Saber mais. Qual é o canal da TV Quirimurê? 10.2. Ela pega na Salvador e região metropolitana, mas às vezes pega... tem que dar uma olhadinha. Bom, são muitas inspirações que você nos trouxe, Kelly, adorei, né? Com certeza, a gente sabe do trabalho, as pessoas podem ver, né? Lá no canal da TV UNEB, também pode acompanhar pelo Instagram, né? Gente, eu esqueci de falar, @TV UNEB, olha como eu sou uma péssima publicitária da própria TV, @TV UNEB, canal no YouTube, canal no Face, canal no Instagram. Pois é uma TV como a nossa, como a TV Olhos d'Água, né? Que você pode acessar em todo mundo. Está aí na rede, está na tela do celular, do computador, está em tudo quanto é lugar. Então, o Eric voltou, vamos ouvir sobre os trabalhos dele. Enquanto ele está ali logando, deixa eu ver se ele chega, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está aí nos nossos chats, né? Muita gente já soube, já temos aqui algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente começa o nosso debate, né? Eric não está aparecendo ainda, mas vamos esperar só um pouquinho que ele está trocando
ali o canal de comunicação dele com a gente, que parece que não deu muito certo com o computador, vai partir para o celular. Mas estamos aqui na tela do computador, na tela do celular, em qualquer lugar, então a gente espera um pouquinho. Já temos algumas perguntas aqui, com certeza vai ser um debate muito legal. Aí chegou Eric, voltou, que bom. Fala um pouquinho para a gente sobre o projeto Bahia Faz Ciência e sobre o seu trabalho aí na SECT. Estou de volta, Rose. A gente está sextando, como você disse, de uma maneira diferente hoje. E a internet, você sabe como é, né? Então, tivemos problema com uma conexão, a gente resolve com outra e espero que agora a gente consiga mesmo e que a internet não falhe novamente. Bom, sobre o Bahia Faz Ciência, ele é um projeto que acabou de completar um ano. A gente lançou no dia 8 de julho de 2019, que é o Dia Nacional da Ciência e Dia do Pesquisador Científico também. A gente escolheu uma data emblemática para poder lançar esse projeto, e esse projeto foi concebido a várias mãos. Eu costumo dizer que esse projeto tem um pai. O pai desse projeto se chama Gessil Amarante, ele é da UESC, ele era nosso chefe de gabinete aqui na SECT. E quando ele chegou aqui, junto com a secretária Adélia Pinheiro, que era reitora da UESC, que hoje é nossa secretária aqui, desenvolvendo um excelente trabalho, uma excelente líder. Eu me orgulho muito de trabalhar com a Adélia Pinheiro. E aí eles pediram, vamos colocar a comunicação da SECT a serviço das universidades, dos institutos de pesquisa, vamos mostrar o que tem sido feito. Eu disse, vamos. A gente fazia um trabalho desse, de repercutir tudo que tivesse de novo em ciência, tecnologia e inovação, independente de ter financiamento nosso, mas sendo do nosso estado, a gente queria mostrar e a gente fazia. E aí aprimoramos isso com o Bahia Faz Ciência e começamos a todas as segundas divulgar um trabalho de um pesquisador, de um cientista. Às vezes a gente vai da universidade para o instituto, já fomos também em escolas, estudantes de ensino médio, os jovens cientistas que estão produzindo aí conhecimento dentro da rede pública e da rede privada de ensino. E a gratificação é grande porque o retorno foi muito bom. Como eu disse, toda segunda a gente divulga essa matéria e para a imprensa inteira do estado da Bahia, e a gente acaba pautando a mídia, né? A grande mídia. O retorno com relação a isso é imensurável, porque muitas das nossas matérias viraram pautas locais e nacionais, saíram em sites renomados como o UOL, como o G1, viraram matéria da Globo, da Band e dos nossos blogs, dos nossos sites aqui, que a gente conhece que tem muito acesso, Bahia Notícias, a Rádio Metrópole e outros mais. Então, o nosso trabalho de colocar o cientista em contato direto com a grande mídia e fazer com que o trabalho dele apareça, popularizando isso para toda a população, tem sido gratificante. O retorno que a gente recebe dos cientistas é um retorno de alegria, né? Eles expressam a alegria de ter tido o trabalho colocado na mídia e das pessoas estarem retornando, dizendo, eu vi, que trabalho interessante. E aí eu quero fazer uma parte aqui para parabenizar a UFES, não é porque eu estou na jornada virtual da UFES, mas é porque quando iniciamos esse trabalho, eu fiz o contato com todas as assessorias de comunicação de todas as universidades estaduais e federais da Bahia, e os institutos, o IFBA e o IF Baiano. E da UFES me veio um livreto fantástico com os trabalhos dos cientistas, dos pesquisadores e das pesquisadoras. E deste livreto, a gente já fez várias pautas. Uma das pautas, inclusive, que mais foi aceita e que foi de mais sucesso do Bahia Faz Ciência, foi a pauta do abacaxi híbrido utilizado pela pesquisadora da UFES para criar um tipo de curativo. Essa pauta saiu em todos os lugares, inclusive na Rede Globo. E foi, assim, muito bem aceita. Tivemos outras pautas do biodiesel, da UESB, tivemos pautas em todos os cantos da Bahia. O nosso trabalho é sempre esse, levar para todos os cantos, desde a região oeste, lá em Barreiras, passa por Juazeiro, a região de Conquista, Jequié, o sul da Bahia, a capital, e a gente tem essa preocupação de descentralizar e não ficar só na capital, assim como a gente também tem a preocupação de colocar homens, mulheres,
né, em equidade para não haver um privilegiamento de determinado gênero. A gente tem todas essas preocupações aqui. E o nosso trabalho tem tido esse retorno dos cientistas e das cientistas. A gente tinha falado aqui em resistência, e o que eu ouvi de alguns entes da academia era que essa resistência existia e que essa resistência existe com as assessorias de comunicação das universidades. Por isso que, às vezes, eu percebo que quando eu ligo para algumas ASCONs, eu não consigo a pauta. Às vezes eu tenho que ir direto ao NIT ou à pós-graduação para buscar uma pauta. A gente tem muita dificuldade hoje em levantar as pautas, porque talvez essa resistência existia e aí deixou-se que ela continuasse e não procurou dialogar, trazer o cientista e a cientista para perto. E aí deixou, tem a resistência, então deixa para lá. Então, alguns colegas precisam, de repente, sentar, dar a mão, vamos unir forças, porque, assim, o Bahia Faz Ciência também nasceu por conta daquele momento que vivíamos, de que o ex-ministro, finado, graças a Deus, da Educação, disse que as faculdades, entre outras coisas, só tinham balbúrdia. E falaram isso também da nossa Universidade Federal da Bahia. E aí nós criamos o Bahia Faz Ciência também para mostrar à sociedade tudo o que é produzido dentro da academia e que isso volta como retorno para a sociedade, seja em vacina, seja em novos produtos. Isso volta sim, a sociedade precisa cada vez mais ver isso, que nós temos muita coisa boa sendo produzida dentro das universidades, dos institutos e laboratórios, e que não é balbúrdia, e que não é outras coisas como esse ministro e esse governo que está aí fazem questão de tentar destruir a pesquisa, mas não vão conseguir. E a Covid, esse momento de Covid, em que os cientistas estão mostrando cada vez mais o trabalho, a busca por vacina, a busca por remédio, mostra mais ainda que a ciência é necessária, que a ciência é lugar de soluções para resolver grande parte dos nossos problemas. Afinal de contas, vivemos aí uma crise histórica com essa pandemia, mas são os cientistas e as cientistas mundo afora, com ou sem financiamento, que estão buscando resolver isso com as vacinas, a vacina que todo mundo espera. Enquanto, de outro lado, determinados entes tentam politizar e falar que remédios que não funcionam, funcionam, e infelizmente ainda tem quem acredite. Então, só popularizando mesmo a ciência, unindo forças, poder público, imprensa e assessorias de comunicação, é que a gente vai poder cada vez mais mostrar a importância da ciência e calar aqueles que tentam fazer com que a ciência esteja num lugar que não é o seu. O lugar da ciência é o lugar de destaque, sempre. E o coronavírus tem mostrado isso. A mídia está aí na ciência, algumas pessoas ligadas a outros ramos aí têm dito que, mas porque a ciência, a ciência, a ciência. A ciência, sim. Como eu disse e repito, é a ciência que está resolvendo, é a ciência que vai resolver não só este problema, mas muitos outros problemas que temos. Eu não sei se eu passei do tempo, Rose, mas eu acho que eu me empolguei um pouquinho, né? Não, compensou que você do começo começou meio tímido, né? Sem querer falar muito, mas foi ótima a sua fala. A gente vê, eu sinto muito isso também, Eric, em relação ao papel da nós como comunicadores e dos cientistas, né? Essa coisa um pouco distante ainda, que a gente está tentando aproximar, buscar, mas muitos ainda não sabem como chegar para a gente. Muitas vezes tem pesquisas ótimas, maravilhosas. Nós mesmos lá dentro da academia, na universidade, a gente não fica sabendo, porque eles não procuram a gente, não sabe que muitas vezes não sabe que ali tem uma assessoria, tem uma TV universitária, entendeu? Eles não procuram. Aí, muitas vezes a notícia acaba saindo na grande mídia, porque a UF mesmo é palco de muitas pautas para as mídias em geral, né? Então, eles acabam sendo procurados pelas mídias de fora
E a gente que está lá, muitas vezes, não sabe, fica sabendo depois, quando vê na tela da televisão, em um programa, né? Então, ainda falta muito essa, como você disse, essa dificuldade de encontrar os recursos para levarem os projetos para o programa, né? Ainda é muito A difícil. gente precisa, Rose, se abraçar, procurar cada ASCOM de cada instituto de pesquisa, de cada universidade, conversar com os NITs, com os pesquisadores, para trazê-los de volta, para mostrar a importância desse trabalho, a importância que a gente tem mesmo que popularizar a ciência e mostrar à sociedade o que está sendo produzido. Eu acho que a gente consegue. É só a gente ter um pouquinho mais de esforço, dialogar com eles. E o Bahia Faz Ciência é um exemplo disso, porque, como eu falei aqui no começo, a gente não aprova texto com fonte, isso não existe no jornalismo. Mas por conta dessa resistência, a gente, quando escreve a matéria com o trabalho do pesquisador ou da pesquisadora, a gente retorna para validar e perguntar, tá ok, tá certo aqui esse dado, tá certo aqui o seu produto, a sua pesquisa, é isso mesmo? Para que não tenha essa resistência da matéria sair e dizer, não era isso. E aí eles aprovam, não mudam texto, não mudam conteúdo, nem título, nem nada. Só aprovam, não era isso mesmo. Ou não era isso. O meu trabalho é assim, é de outra forma, a gente corrige e aí a matéria sai, não tem briga, não tem confusão. Eu acho que a gente precisa procurar esses meios para poder se aproximar e eles entenderem um pouco mais a gente também entendendo um pouco mais eles. E sermos nós, não mais eles e outros, né? Nós, sermos um só. E vamos começar agora o nosso ciclo de debates, né? Vamos abrir, e eu vou, inclusive, começar com uma pergunta aqui de Ana Jaqueline Thiago Carneiro, que ele faz para a gente da TV Olhos d'Água, né? O que falta para que a UF e a TV Olhos d'Água divulgue o que fazemos na universidade, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Ana Jaqueline Santiago Carneiro que perguntou, né? É uma coisa que a gente estava até, eu acabei de comentar com o Eric, nós estamos abertos, né? Com certeza a pauta chegar, a informação chegar até a gente. Muitas vezes as pessoas não sabem como, não sabem que nós estamos lá, não sabem que pode chegar lá, que pode mandar por e-mail. Apesar de todos esses canais de comunicação, as pessoas às vezes sentem uma resistência de chegar lá, acha que não vai ser, que aquela pauta não vai ser bem recebida. Então, eu acho que é muito mais, depende muito mais das pessoas chegarem até a gente do que a gente divulgar, porque na nossa medida do possível, né, que a gente conta com poucos recursos, poucos profissionais, né, a gente garante a comunicação, sim. Então, vamos lá agora para vocês. Flávia Maciel pergunta: quais são os maiores entraves das emissoras públicas para a produção de conteúdos que auxiliem na popularização das pesquisas científicas? Eu acho que essa vai para a Kelly, né? Mas aí os meninos também podem responder. Os entraves. Você repete para mim? Quais os maiores entraves das emissoras públicas para a produção de conteúdo que auxiliem na popularização das pesquisas científicas? Eita, pergunta grande. Boa pergunta, Flávia. Flávia é uma parceira de muitos anos. É tão difícil a gente fazer uma lista de maiores problemas, né? Eu vou reforçar o que eu falei antes. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente ainda tem muita dificuldade de entender o que é uma emissora pública. O que é uma emissora pública? Né? O que é um setor de comunicação de origem pública? Né? Porque, na verdade, todos nós, de acordo com a nossa Constituição, comercial ou não, devemos praticar a comunicação pública. Né? É um direito e um dever. Mas acho que começa por aí. A gente ainda tem traços muito fortes de uma comunicação que é estatal, mas dialoga, eu falo em termos de emissoras, tá? Que é a pergunta de Flávia, que é estatal, mas que tenta aplicar os princípios da radiodifusão pública. Eu não considero que a gente tem pouca produção, não, Flávia. Eu não sei você. Queria até que depois, se você pudesse dizer. Eu acho que a gente tem até muita coisa. Mas a gente tem uma TV, ou algumas TVs, que ainda funcionam também pautadas em gestão e no Estado,
né, que vale dizer, também é público, né? Se a gente pensar na ideia do que é o público, tanto o que é voltado especificamente para a gestão popular e etc., cultural, também o Estado ele tem essa missão, ela é uma TV que deve cumprir essa missão pública, mas muitas vezes ainda estatal no sentido de gestão. E a gente ainda tem recurso humano muito limitado. Eu ouço isso há anos. Eu estou há quase 10 anos trabalhando com produção de audiovisual no setor público, e acho que um dos maiores entraves ainda é mesmo ter equipe, ter pessoas, ter investimento, sabe? Fazer audiovisual eu lembro de uma fala, acho que foi Flávio na época, o atual diretor, é barato, é caro, mas não é tão caro. Mas precisa de dinheiro, né? Então, fazer comunicação para a televisão, para uma TV pública, exige investimento. Vi isso em outras TVs universitárias. Então, acho que é isso, passa por esse lugar ainda de fortalecimento do conceito da própria ideia de uma radiodifusão pública. Eric fala muito em a gente ser agente, acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que ser agente, mas a gente tem que ser agente mesmo de verdade, reforçando esse espaço como um espaço importante. Claro, a gente tem que colocar em diálogo com as grandes mídias, são elas que chegam à grande massa da população, mas uma vez que a gente vira uma grande corrente de espaços de troca, de comunicação, tanto no que diz respeito à radiodifusão, quanto em outras esferas de produção de texto, áudio, etc., as chances se aumentam, né, da gente conseguir fortalecer esse ambiente de comunicação pública. Eu não sei se era isso que você esperava, Flávia, mas não consigo te dizer eu acho que a gente ficaria aqui a manhã inteira para eu elencar a lista dos maiores percalços, né, dos maiores problemas, mas eu investiria mais em comunicação pública. Não vou me candidatar. Como e Egberto também já trabalharam, né, em outros tipos de comunicação, né, em televisão, jornal, blog e tal. Eu também gostaria de ouvir a opinião deles nessa pergunta, e concordo com você, Kelly, precisa ter mais investimento, principalmente quando se trata de audiovisual, porque eu costumo falar lá na TV, a gente não faz uma matéria com uma pessoa, né? A gente precisa, além de várias pessoas, além do repórter, do produtor, do editor, né, da arte, né, do pessoal da arte, a gente precisa do motorista, né, para levar a gente precisa de carro. Agora a gente está em outra situação que a gente, com certeza, vai ser um novo normal diferente para a gente. Mas, né, a gente tem conseguido produzir muita coisa, mas não é como fazer uma matéria, ir a loco, ver a ciência de perto, né? Então, a gente que faz audiovisual precisa de muitos equipamentos, né? Então, precisa de muita coisa. Infelizmente não, mas assim, da televisão exige mais do que os outros, né? E é preciso ter investimento, senão a gente não vai, não caminha muito bem. Vamos ouvir, Egberto, você? Eu acho que, assim, hoje a gente ter equipes de comunicação nas instituições é, de fato, um artigo de luxo. Aquelas instituições que podem ter uma equipe de comunicação já é algo muito grande, né, muito singular. E as que têm, realmente, as equipes de comunicação são muito pequenas. Então, eu acho que eu nunca conheci nenhuma equipe de comunicação de uma instituição que dissesse que tem equipe ideal de profissionais, né? É muito difícil a gente manter esse quantitativo no nível de qualidade que a gente precisa. Oi, Rose? Nem nas grandes está tendo. Sim, sim. Inclusive, por falar em equipe, as próprias redações também, a gente tem um enxugamento muito grande de profissionais, e isso tem mudado, inclusive, o perfil do jornalista que cobre ciência hoje. Antes, por exemplo, geralmente quem cobria matérias, reportagens de ciência, eram especialistas, jornalistas especialistas em ciência que acabavam cobrindo sobre ciência, né, naqueles veículos que tinham editorias próprias de ciência. Hoje não, hoje com o enxugamento das redações, o jornalista que de manhã faz uma matéria sobre crime, sobre polícia, de tarde, ele faz uma matéria sobre o novo coronavírus.
né? Então, a gente tem jornalistas cada vez mais generalistas, né, para falar de tudo, sobre tudo, e isso cria, inclusive, a dificuldade desse jornalista, por exemplo, de imprensa, de entender o estudo científico justamente por isso, porque ele não tem tempo de se aprofundar totalmente numa pesquisa para entender o que, de fato, aquele pesquisador, onde ele quer chegar. Se você perguntar, por exemplo, a um pesquisador o que da pesquisa dele, ele vai te passar 4 páginas, 5 páginas, só dizendo o que é a pesquisa. Enquanto que o jornalista na redação tem que dizer o que, o quem, como, quando, onde, porquê, em um parágrafo só, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, realmente. Fora a linguagem, né, Egberto? Fora a linguagem. Eu edito um jornal de saúde que muitas vezes chega texto para mim que eu não entendi nada. Aí eu falo, eu não entendi, como é que o meu leitor vai entender, gente? Então, eu tenho que passar de novo para ele o texto e falar, doutor, fale aí de uma forma mais simples, ou então ligar, ver como é que eu posso coordenar aquela linguagem, mudar aquela linguagem, porque imagine se eu, que sou editora, não consigo entender como é que os outros, como é que a gente vai popularizar isso, né? Então, como você falou, imagine você ter tempo de ler uma pesquisa. A pesquisa tem páginas e páginas e páginas. E, além de ler, você tem que entender a linguagem, né? Quando eu fiz marketing mesmo, fui estudar marketing, fazer MBA em marketing, quando eu cheguei lá, eu estava em outro mundo, estava em Marte. O povo falava uma linguagem que eu não entendia nada. Eu não entendia nada de CPF, nem de PES, nem de nada. Eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, a mesma coisa é a ciência para a população, né? Em geral. Vamos dizer que... Fora, Rose, que essas pesquisas, geralmente, as pesquisas são desenvolvidas na universidade, para você ter acesso a um estudo, primeiro que o estudo ele vai estar em inglês, geralmente, de grandes publicações em periódicos internacionais, e imagine, o jornalista de redação já cria uma barreira para ele ter acesso àquele estudo, até mesmo pela língua em que o estudo é apresentado. E a gente que está... A presença de um jornalista dentro de uma instituição é justamente para dar esse olhar, né, para identificar o que de fato pode ser tratado, de que forma pode ser tratada a informação. De repente, tem estudos que, pelo conteúdo, eu sei que não tem como render para a televisão, porque necessitaria de imagens, e de repente aquele estudo não permite, por uma questão ética, que se mostre imagens em relação àquela situação. Enfim, tudo isso é levado em consideração. O ISC, por exemplo, ele tem 25 anos de existência, né? E ao longo desses 25 anos, muitas pesquisas acabaram norteando políticas públicas no Brasil e fora do Brasil. E como são pesquisas de muito impacto internacional, o que eu percebia quando eu entrei em 2018 é que existe um comportamento diferente, por exemplo, da imprensa, a nossa imprensa e a imprensa de fora. A imprensa de fora ela tem um monitoramento dessas pesquisas muito maior. Então, antes mesmo dos estudos serem divulgados, eles têm acesso àquela pesquisa, né, que chama pesquisa de embargo, ainda não pode ser publicada, mas o jornalista já tem acesso às informações sobre a pesquisa para poder elaborar reportagens em cima disso. Mas, ao mesmo tempo que tinha esse impacto internacional, que de repente era mais fácil até um veículo internacional ter acesso às informações do que veículos nossos. Então, como é que eu posso ter pesquisa que é construída na Bahia e que a sociedade baiana não tem acesso às informações? Sai no jornal internacional, mas a nossa sociedade não tem acesso a essa informação. Então, são muitas barreiras que a gente vai filtrando, que a gente vai tentando ultrapassar. Eric pode falar um pouco sobre isso também. Eu sei que eu vejo os colegas falando muito do que nossa colega Kelly falou sobre financiamento na comunicação pública. Como eu não sou de TV universitária, eu não fico muito isso de perto, porque eu imagino que para fazer uma TV você precisa de muito pessoal, muito equipamento mesmo, e aí às vezes falta o recurso. No meu caso aqui, eu acho que o maior entrave hoje, acredite ou não, é o levantamento de
pautas, que eu já tinha falado, é difícil conseguir a pauta. Agora mesmo a gente já tem uma matéria para segunda, do Bahia Faz Ciência, mas estou sem nenhuma para a próxima segunda-feira, porque as pautas faltam e a gente tenta contato e não consegue levantar essas pautas, tem essa dificuldade. Mas eu concordo também com o que Egberto falou sobre o enxugamento das redações. Antigamente, como ele próprio disse, tínhamos equipes um pouco maiores e especialistas. Tinha jornal de grande circulação da Bahia que tinha uma editoria específica, né, de ciência. E hoje essa editoria, salvo engano, não existe mais. E o jornalista cada vez mais tem que ser multimídia e multimeio e multi-editoria e escrever sobre tudo, como ele disse. De manhã faz uma matéria sobre crime, de tarde sobre esporte, de noite sobre coronavírus e por aí vai. E a gente sabe, pelo histórico e pelos os jornais de grande poder aquisitivo, como o New York Times, que essas matérias elas saem mais aprimoradas e com mais detalhes e mais explicativas quando o jornalista tem tempo e quando tem também recurso para explorar novas formas de comunicação. Né? Como em determinada época a gente teve o Snowfall, que ficou muito conhecido, aquelas matérias com gráficos, com vídeos interativas, com áudio, mas para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de pessoal, e esses são dois grandes entraves mesmo. O microfone de Rose está mudo, não conseguimos ouvir Rose. Seu microfone está mudo, Rose. Gente, eu falei o tempo todo e vocês não me ouviram? Não. Que coisa! Que coisa! Vou falar de novo. Flávia falou que concordou com o Egberto, né, que por isso a importância do trabalho das assessorias, né, de comunicação, e levar o trabalho um pouco mais mastigado, né, para a imprensa, né? A gente não consegue que o pesquisador, o cientista mandar todo aquele material para uma redação, infelizmente não vai ter como eles olharem, pesquisarem, lerem. Então, o trabalho da assessoria aí é de fundamental importância para levar as pautas, né? E a professora Ana Jaqueline pergunta se são eles que têm que propor a pauta, né? Os professores, os cientistas, eu acho que sim, se tem um trabalho bom, por que não procurar os caminhos, né? Por que não procurar a imprensa? Por que não procurar a assessoria da sua instituição? Aqui eu tenho esse assunto que é muito legal. Procura ver se a instituição tem uma TV universitária, por que não levar a pauta para a TV, entendeu? Eu acho que precisa mais desse elo entre cientistas e veículos e jornalistas. Deixa eu ver aqui outra pergunta sobre a linguagem, né? Gabriela pergunta, né? Como os jornalistas podem entender mais essa linguagem, né, dos cientistas, né, sem comprometer o trabalho? Aí com vocês. É muito difícil? Quem vai responder? Bom, eu acho que eu posso começar falando sobre isso, até pelo nosso contato que a gente tem hoje em dia com os cientistas e as cientistas dos institutos e universidades. É uma pergunta interessante,
mas uma pergunta muito complicada de responder, porque uma coisa é a linguagem científica, com seus termos mais técnicos, e a outra coisa é fazer a população entender isso. A população, a grande massa que não tem a vivência dentro do laboratório, e às vezes é até difícil para a gente, como Rose falou, recebe um texto e, meu Deus, o que tem escrito aqui? Então, se é difícil para nós que nos colocamos como interlocutores, imagina para a população em geral entender determinados termos. Então, a solução para mim é essa conversa, esse diálogo que a gente faz e com os pesquisadores para poder ver de que forma aquele texto, na linguagem popular, entendível, de que forma os termos podem ser colocados. Eu sempre tenho essa preocupação aqui. Tem outro jornalista que trabalha comigo, José Vitor, inclusive, ele escreve muitas pautas a gente trabalha em conjunto, do Bahia Faz Ciência, e quando essas pautas chegam, a gente busca fazer aqui e ali ajuste para que determinadas palavras mais complicadas de se entender fiquem mais acessíveis ao entendimento da população. Por isso que a gente, quando retorna ao pesquisador, para validar se o trabalho é aquele mesmo, se está certo as questões técnicas do trabalho e da pesquisa, e ele não faz correções sobre a linguagem em si, a gente entende que conseguiu atingir isso, porque o texto está validado com relação às questões científicas, e a linguagem nunca houve queixa, pelo menos nesse período de pouco mais de um ano, a gente entende, já que a gente está colocando esse texto de forma mais acessível à linguagem, que o pesquisador, não fazendo nenhum tipo de correção ou pontuação com relação a isso, é que a gente está conseguindo fazer. Não tem muito segredo, não, porque não dá para você fazer um texto totalmente científico para colocar para a população em geral, porque às vezes nem nós, como eu disse, conseguimos decifrar determinados termos, que dirá a grande massa que precisa de uma forma mais acessível para entender, porque é assim que a gente vai conseguir popularizar a ciência mais e mais. Para você ter uma ideia, algumas vezes eu recebo demandas de colegas da imprensa, demandas simples, por exemplo, entender o que significa um termo científico. Na verdade, ele nem precisa de uma fonte para uma entrevista, ele precisa só esclarecer o que aquela palavra significa, para que ele possa entender se realmente vale uma pauta em cima daquilo, como é que ele vai conduzir a matéria. Então, essa linguagem realmente é muito difícil, né, ainda de ser compreendida. Como eu falei no início, eu acho que se a gente tivesse no mundo ideal a formação do cientista um pouco mais dedicada em determinados momentos a pensar na comunicação para a sociedade, isso talvez seria um ganho muito importante. Essa semana eu vi um cartaz do Instituto de Biologia aqui da UFBA que eu achei bem interessante. Eles provocaram os pesquisadores para falar sobre as pesquisas. E a pergunta que eles lançaram, na verdade, que eles nortearam essa campanha, como você explicaria a sua pesquisa ao seu vizinho? Então, eu acho que se a gente fizesse esse exercício de como a gente pode explicar nossa pesquisa para um familiar, para alguém que está próximo da gente, se a gente fizer esse exercício, eu acho que a gente vai começar a entender que a comunicação ela pode ir além dos pares, ela pode ir além do conhecimento que você compartilha entre colegas pesquisadores, né? E mostrar isso para a sociedade e compartilhar de forma mais democrática. É isso. Estamos chegando ao final da nossa mesa, muito produtiva, adorei. Aproveitar aqui falar que a professora, acho que é a professora Jaqueline Santiago, que é da área de enfermagem, disse que vai estar preparando os estudantes para essa nova comunicação, para se comunicar mais, né, com a população, ter uma linguagem mais acessível. Acho que isso aí já é um caminho. Os próprios cursos já estão começando a ver a importância da comunicação, né, na divulgação, não só na divulgação, mas na propagação do seu trabalho, da ciência para a população. Muito interessante isso, está de parabéns, né? Eu vou agora pedir as considerações finais aos nossos, né, convidados. Eu começo com o Eric, né? Vamos por ordem alfabética.
essa ordem alfabética foi só para eu começar primeiro, porque Egberto é antes de Eric, mas brincadeiras à parte. Você está certo. Pois é. Aí eu disse assim, eu não vou falar nada, senão... De qualquer forma, eu fico por último, né? É assim desde a escola, não tem problema. Vamos lá. Então, Rose, eu queria agradecer, né? Embora minha internet no começo tenha dado aquele probleminha, depois a gente conseguiu resolver. Eu queria agradecer ao UFS pelo convite, a TV Luz d'Água. Foi maravilhoso discutir aqui. A gente acha, às vezes, que é muito tempo, depois a gente vê que não é muito tempo, é pouco tempo. Se pudesse, a gente ficava aqui uma manhã toda conversando e debatendo sobre esse tema tão importante. Então, muito obrigado a todos e todas, e queria deixar aqui o convite. A SECT está no Twitter, no Instagram, no Facebook, como SECT Bahia, em todas as redes. SECT Bahia, SECTI Bahia. E assim, o Bahia Faz Ciência, toda segunda-feira, nas nossas redes e no nosso site, e também enviado para a grande mídia. A gente precisa de pautas para mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido pelos pesquisadores e pesquisadoras. Então, se você que está aí nos escutando agora, nos vendo, tem uma pauta, tem um trabalho que julga que está no momento de colocá-lo para a sociedade, pode mandar uma mensagem lá em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente vai conversar e vamos fazer essa pauta para divulgar o seu trabalho e popularizar ainda mais a ciência. Muito obrigado. Rose, a gente não te ouve. Eu, como sempre, né? Eu pego mais. Obrigada, Érica. Foi um prazer ter você aqui. É mais simples do que as pessoas pensam, né? É só mandar, que de repente vira pauta. Egberto. Eu queria agradecer também novamente ao convite, poder participar desta mesa. A gente mostra que, de fato, não existem soluções prontas para esses desafios que a gente colocou aqui, mas eu acho que o compartilhamento das ideias, poder ouvir as experiências dos colegas, isso motiva muito o nosso trabalho e abre a nossa cabeça para novas ideias, para circular novas ideias. Eu queria deixar também, aproveitar, quem quiser conhecer mais sobre o Instituto de Saúde Coletiva, o nosso site é www.isc.ufba.br, ISC é ISC. Nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, só é procurar lá, @saudecoletiva.isc. E, Eric, vou adicionar você, novas pautas vão chegar no nosso instituto, com certeza. E agora foi um prazer também ter você aqui com a gente, uma pessoa muito legal, amada por todo mundo aqui. Um prazerzão, viu? Você que é meu amigo, te amo. Que bom ter você aqui. Quero ir com você. Poxa, ficou até difícil agora terminar. Deixa eu só falar rapidinho, Kelly, aproveitando isso que ela falou, né? Eu não posso deixar de falar. Eu não posso dizer que Rosa é minha professora, porque senão ela vai dizer que eu estou entregando idade, qualquer coisa nesse sentido, mas ela faz parte da minha escola como jornalista, desde o começo. Tudo que eu aprendi de televisão, aprendi ao lado de Rose, e a minha caminhada na comunicação, no jornalismo, tem a presença dela, pode ter certeza disso. E é um prazer enorme poder participar da mesa e ter você coordenando o nosso debate. Eu acho que eu vou dizer só tchau. Quebrando protocolos. Pode falar. Eu acho que isso reflete muito esse encontro de hoje, né? É um encontro de trocas, é um encontro de muita gratidão mesmo, é muito importante a gente sempre reforçar isso, que a gente existe porque nós somos coletivos, né? Agradecer mais uma vez, comecei e encerro agradecendo, Rose. É engraçado, eu vou contar isso, eu contei lá no bastidor, que eu fico dizendo, não vou fazer, não gosto de live, gente, eu faço tudo, produzo, dirijo, o que precisar, mas aparecer, por favor. Aí quando Rose olha, faz, Kelly. E Paulinha também.
Então, é uma troca de amor também aqui, um amor por essa TV universitária, que é a nossa parceira, Olhos d'Água, por essas pessoas que têm um trabalho tão bonito, esforçado, empenhado, por essa instituição também, obviamente, que está sempre em diálogo com a UNEB, pelos meus colegas, né, que sem eles também a gente não consegue fazer nada, trabalha muito em equipe. Agradecer imensamente, deixar o meu contato, né, eu vou escrever aqui no chat, eu não consegui olhar o chat ainda, mas se alguém também quiser conversar um pouco mais, tiver mais alguma coisa para que quiser conversar, é só me mandar. Deixar de novo as nossas redes, @TV UNEB no YouTube, no Instagram, no Facebook. O portal da UNEB também é uma grande frente de diálogo. A gente está fechando o site da TV UNEB, ainda vamos lançar, mas hoje você consegue ver grande parte da produção de Juazeiro, de Coité, de Ceabra, daqui, né, da sede de Salvador, tudo no portal.uneb.br. E aí eu fiz uma frase de impacto, porque eu falei que eu não sou boa de publicidade, mas eu sou, às vezes, deu uns insights, assim. Acho que a gente pode terminar pensando como comunicadores e pesquisadores que somos aqui, que mais do que levar a ciência às pessoas, que é muito importante, a gente precisa também pensar em levar as pessoas para a ciência. E é isso que faz o processo de democratização ele ser cíclico e real. Volto a dizer, pode parecer utópico, mas eu acredito mesmo. Eu acho que a gente tem que ir e voltar. Ir e voltar. As pessoas vão entender melhor se elas tiverem mais acesso. A gente vai ter até menos trabalho. Muita paz, muita saúde, que isso acabe logo. Foi muito bom para mim estar aqui, tá? Representando a minha equipe, as pessoas com quem eu trabalho, as coisas com quem eu acredito. Um beijo. Foi muito bom ter vocês aqui nessa manhã de sexta-feira, bem cedinho. Amei demais, né? Foi minha estreia como moderadora de uma mesa. Né? Perfeita, impecável. Muito feliz em ter vocês aqui, todos vocês, inclusive as pessoas que estão lá no chat também, né, que mandaram perguntas, que participaram, que não participaram, mas que estavam lá presentes. Né? Muito, muito obrigada. Quero agradecer também a Paula, nossa coordenadora da TV Olhos d'Água, a Tércia também, que estava lá nos bastidores, mandando as perguntinhas para a gente, né? A todos os meus colegas da TV Olhos d'Água, que me abraçou também, muito, quando cheguei lá, né? Vindo de um veículo completamente diferente, aquela ansiedade. Muito obrigada a todos. Né? Quero agradecer também aos intérpretes, né? A Emanuele e a Tayane, por transmitir, né, as informações para os nossos colegas e as pessoas que têm problema auditivo, surdos. Né? Muito importante essa inclusão. A TV Olhos d'Água tem trabalhado muito com a inclusão. Temos um colega que tem problemas auditivos, né, que é surdo. Então, a gente trabalha muito essa coisa da inclusão também. Estamos abertos lá para as pautas também. É só mandar por e-mail, é só mandar pelo Instagram também, pelo Facebook. Estamos lá todos os horas. Muito obrigada. A gente encerra a nossa mesa redonda. Eu digo agora uma frase de impacto também, que comunicar é uma paixão, pelo menos para mim e eu aposto que para vocês também, porque a gente não fica rico, não ganha dinheiro, né? É uma paixão, né, que a gente carrega, essa coisa da comunicação, e que move a nossa vida e que, com certeza, inspira também muita gente, né? E que a gente seja fonte de inspiração para os novos que estão chegando aí. Obrigada para todos. Obrigado. Lembro só que a jornada virtual continua e de tarde nós temos uma mesa redonda. Outra mesa redonda proposta pela TV Olhos d'Água sobre produção de documentário na universidade. Uma coisa que tem surgido muito nos cursos. As pessoas têm procurado muito a gente para fazer documentários, né? Então, até que ponto isso é válido, de que forma deve ser implantado na universidade, como é. Então, a gente vai entender um pouco mais da produção de documentário na academia, na universidade. Tá bom? Espero vocês lá, 13 horas, tem essa mesa redonda com Paula. Tá bom? Tchau, tchau.